Olá, alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia, tá? Dando continuidade à nossa segunda aula aí do segundo semestre, a gente está tratando a respeito da questão da urbanização, né? Processo de urbanização. A aula passada a gente tratou a respeito da introdução sobre a urbanização, conceitos, né, básicos, e hoje a gente vai tratar diretamente do espaço urbano, o que vem a ser, né, essa ideia de espaço urbano. Né? Pode ser definido como espaço das cidades, o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com a justa posição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. Então, é toda essa aglomeração de pessoas, de casas, de edifícios, de ruas, avenidas, trânsito, né? O espaço da cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território das práticas políticas e um lugar das visões do mundo e das mediações culturais, né? Onde intermedia ali pessoas, aspectos culturais, né? Aspectos econômicos, políticos, sociais, né? Tudo isso aí, esse conjunto, né? Forma o urbano, né? O espaço urbano. No entanto, é preciso estabelecer uma distinção entre o urbano e as cidades. Existem cidades, por exemplo, que não são consideradas como urbanas, por possuir uma pequena quantidade de habitantes, né? E uma baixa dinâmica econômica. Para o IBGE, cidades com menos de 20 mil habitantes são consideradas como espaço rural. Por incrível que pareça, cidades pequenas aí, aqui no nosso estado de Goiás, por exemplo, nós temos cidades aí com 10, 15, menos de 20 mil habitantes, ou até menos de 5 mil habitantes, que não são considerados como áreas urbanas, e sim como espaço rural. Além disso, no meio agrário, evidenciam-se algumas práticas e características do espaço urbano, que nos leva a crer que o urbano transcende, ou seja, vai além das cidades, tá ok? Nesse interim, né, nessa interação, podemos dizer que o espaço urbano é economicamente produzido, tá? Então, os aspectos econômicos produzem o espaço urbano, mas socialmente vivenciado, ou seja, apropriado e transformado com base em ações racionais e também afetivas, tá ok? Segundo o geógrafo Roberto Lobato Corrêa, né, em várias de suas obras, que o espaço, afirma em várias de suas obras, né, que o espaço urbano ele é fragmentado, articulado, é também um condicionante das ações sociais e o reflexo destas em uma interação dialética, ou seja, de contradições, né? É um espaço que tem, ao mesmo tempo, uma interação como uma repulsa, tá? Além disso, segundo o mesmo autor, ele pode ser compreendido como um conjunto, né, o espaço urbano, de símbolos e como um campo de lutas, principalmente envolvendo as classes sociais, né? A velha e antiga lei das selvas, dentro das selvas de pedra, como é chamada as cidades, né? O espaço urbano, né? A lei da sobrevivência, a busca pela sobrevivência, né? Com seus impactos, suas lutas de classes sociais, né? Seus desafios. Bom, com o desenvolvimento das técnicas, o homem passou a viver em sociedade e assim passou a constituir as suas cidades, os seus espaços de moradia. As mais antigas cidades datam de cerca de 9.000 a.C. É o caso da cidade de Jericó, na Palestina, e Damasco, na Síria. Tem mais de 9.000 anos antes de Cristo, sua fundação. No entanto, durante a maior parte da história da humanidade, a população foi majoritariamente rural. No início, né, até por volta do século XVIII, né, antes do século XVIII, era mais rural. Essa característica ela começou a se transformar de meio rural para meio urbano a partir da Revolução Industrial, a partir do século XVIII, né? Dessa forma, com o desenvolvimento das relações industriais, o processo de urbanização, o crescimento do espaço urbano em relação ao espaço rural, passou a ser a principal representação da modernidade. Então, essa ideia de êxodo, né, de saída do trabalhador do campo em direção à cidade, essa urbanização, ela deu ares, né, de uma modernidade. Assim, temos a evidência de como a industrialização interferiu e acentuou, melhor dizendo, o processo de urbanização. Então, não tem como separar o processo de industrialização com o processo urbano, ok? Antes da primeira Revolução Industrial, cerca de 90%, olha só, cerca de 90% da população das diferentes sociedades era rural. Atualmente, com a terceira Revolução Industrial em curso, ou propriamente dita a quarta Revolução Industrial, a humanidade atingiu pela primeira vez a maioria urbana, segundo dados de 2010 das Organizações das Nações Unidas, da ONU, né?
Na era moderna, podemos dizer que o processo de crescimento do espaço urbano ocorre por dois argumentos de elementos principais. Os fatores atrativos, que atraem um número maior de habitantes, e os repulsivos, que empurram esses habitantes para locais atrativos, né? Bom, vamos descobrir o que são esses fatores, né, que atraem e que repulsam, né, a população. Os atrativos entendem-se o crescimento das cidades a partir dos supostos benefícios que elas tendem a oferecer, principalmente aqueles relativos ao crescimento industrial, em que boa parte da população do campo é atraída pela oferta de mão de obra, e as possibilidades de crescimento e emancipação social. Né? São elementos, esses elementos, né, eles foram predominantes em países hoje considerados desenvolvidos que passaram pelo processo de industrialização clássica. Entre eles, nós temos cidades de Londres, né, Nova York, Paris, entre outros. Então, é um fator atrativo, que atrai essa mão de obra do campo em direção à cidade em busca de melhores condições de vida, ok? Já os fatores repulsivos, nós temos, né, a saída desses trabalhadores do campo em face da mecanização da produção agrícola da concentração fundiária, né? Quando ele sai de um determinado local e se dirige para outro, aquele local que ele saiu é um fator repulsivo e aquele local que ele se dirigiu é um fator atrativo, tá? O campo tem feito com que muitas pessoas saíssem em direção às cidades por conta da especialização ou concentração fundiária ou mesmo o crescimento tecnológico do campo, né? A urbanização causada por fatores repulsivos costuma ser mais acelerada e revela uma maior quantidade de problemas sociais, sendo características dos países subdesenvolvidos. Entre as cidades, podemos citar os casos de São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, entre outras, né? Assim, através dos fatores atrativos e repulsivos, nós podemos perceber que o espaço urbano ele cresce, né? Principalmente com essa migração do campo para a cidade, né? Que ocorre de uma forma em massa, né? A chamada êxodo rural, que é chamada êxodo rural. Quando esse processo proporciona um crescimento desordenado das cidades, ou seja, quando esse crescimento foge do controle do Estado, do governo, né, observa a emergência de graves problemas sociais urbanos, os quais destacam-se a favelização, ocupações irregulares, de miséria, violência e muitos outros. Né? Além de problemas sociais, né, essa urbanização ela pode evidenciar a emergência de problemas ambientais urbanos. Dentre eles, merece destaque as ilhas de calor, as chuvas ácidas, a inversão térmica. Portanto, mesmo sendo a expressão dos avanços da modernidade, o espaço urbano também pode ser a principal evidência das contradições, né? Ao mesmo tempo que o ser humano ele busca nos centros urbanos uma modernidade, um avanço, uma emancipação, ele vai conviver consigo também as dificuldades também enfrentadas nesse meio urbano, trazidas justamente por conta dessa grande leva de pessoas que saem em busca de melhores condições de vida, ok? Pessoal, obrigado pela atenção. Essa foi mais uma aula aí rápida e bem objetiva para vocês entenderem alguns conceitos e algumas situações, né, dentro da questão do espaço urbano. Quero que continuem em casa nessa pandemia, né? Pratique o isolamento até quando a vacina sair, tá? Quando a vacina sair, aí tudo bem, nós poderemos nos reencontrar, né? Lembrando a vocês que essa aula também ela vai estar disponibilizada no meu canal do YouTube, né? O canal Gel Serrato, tá ok? Sempre que vocês precisarem consultar ou buscar, né? Fiquem à vontade, né, de entrar no canal e rever essa e outras aulas, tá ok? E eu quero agradecer mesmo a participação de vocês. Um forte abraço